Olá, eu sou a Carolina Ribeiro, sou astróloga, numeróloga e taróloga profissional há 14 anos e antes de começar eu quero te explicar rapidamente como funciona essa leitura. Aqui eu analiso o seu signo solar e também o seu ascendente, que muitas vezes pode falar de forma ainda mais direta sobre o seu momento atual de vida. Eu utilizo a astrologia, o tarô e a numerologia para observar tanto os trânsitos do período como os significadores comuns e entender como essa energia chega na sua vida de forma mais prática e interpretativa. Cada posição dessa mandala e carta que eu for abrir vai abranger uma área específica, como dinheiro, trabalho e conselhos. Eu também realizo leituras individuais mediante disponibilidade da minha agenda e as informações estarão abaixo. Boa leitura! Oi, piscianos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Vamos lá. O jogo de vocês apareceu com muitas nuances, né? O jogo inteiro ele vem numa entrega de verdade e ao mesmo tempo de inquietação sobre essa fase que vocês vêm a passar. Ah, o mês ele desenha um movimento muito interessante que é uma fase extremamente fértil de alguma criatividade, de algum projeto, alguma coisa que flui até num grau de exposição satisfatória. Eu vejo a possibilidade de, inclusive, um desejo amoroso ou afetivo, romântico, muito acalentado, muito bonito, e uma parceria que traz orgulho, sabe? A gente tem que dar uma olhadinha aí sobre talvez o retorno de pessoas, conversas antigas e propostas bem atraentes também no que diz respeito ao lado do dinheiro. De todas as 12, os 12 signos que eu trabalhei até agora, eu gostei mais da mandala de vocês do que de qualquer outra, porque a mandala de vocês não tá fácil de ler, mas ela tá muito fluida em alguns aspectos. O movimento de vocês, primeiro se recolhe bastante para dentro, né, a casa 4 de vocês, que é a casa da família, ela tá muito beneficiada esse mês com os namorados e o 4 de espadas, que em sua regência se traduz bastante sobre o recolhimento fértil e frutífero, esse tempo de passar, talvez, aquietando um pouco a cabeça, colocando a cabeça no lugar, nesse sentido. Mas a casa zero de vocês, que é a energia ativa, se apareceu com um carro e o 7 de paus. Então a gente tá falando provavelmente de alguém que tá avançando aí com força em algo, defendendo também alguma coisa que é sua e precisando segurar o terreno que habita e pode estar sob pressão. Então, assim, a vitória, ela me parece muito positiva, principalmente se você precisa defender alguma coisa que é sua mesmo. E o carro, somando com tudo isso, me fala que você vem a progredir com força em alguns aspectos esse mês. Eu vejo alguém avançando a um objetivo com muita determinação. Então, você indo com direção, você indo com vontade, você querendo, você alguma coisa que você deu rumo ao decidir conquistar e você toca aquilo, sabe? Você tem uma virada, provavelmente, movida por essa decisão própria e você tende a tocar aquilo com as suas próprias mãos. E também, ao mesmo tempo, eu vejo alguém se defendendo demais ou sob pressão de alguma coisa. Eh, Talvez seja alguma cobrança ou defendendo algum tipo de escolha. Veja bem, o 7 de paus ele quer sustentar um espaço conquistado e ao mesmo tempo ele quer provar que ele merece aquele espaço conquistado. Então ele quer mostrar para aquelas pessoas de que ele merece estar ali também, né. Então a energia do mês de vocês vai ser bastante, específica nesse sentido. Eu vejo uma energia de vitória, só que ela não vem de graça, tá. O mental de vocês me apareceu a rainha de copas com o rei de espadas, que é um mental de alguém muito liderado pela empatia, mas também pela firmeza. Talvez vocês precisem pensar melhor na clareza sobre alguma questão, com clareza sobre alguma questão emocional, porque é muito tendenciosa uma cabeça mergulhada em sentimentos, esse mental, sabe? Então, a gente está falando de uma decisão afetiva que vai exigir bastante da razão de vocês e não da emoção. E, isso significa que provavelmente vem algum tipo de conversa ou algum tipo de informação e insight mental que você prefere acolher, mas ao mesmo tempo impor os seus limites e liderar a sua própria cabeça com mais empatia, mas sem perder os seus limites, porque alguém pode vir a testar isso, sabe? A testar até onde você vai, a testar, eh, então para você parece ser um período de revelações emocionais mesmo, mas com bastante discernimento, sabe? A pa a parte mais, assim,
interessante é que se conversa bastante sobre esse estabelecimento de limites. Você percebe que a vida, em breve vem essa virada, né, que eu vou comentar, mas você utiliza dessa lucidez de forma correta. A casa do dinheiro de vocês veio com o julgamento e o 4 de paus, então alguém tem um despertar aí sobre algumas dívidas. Que seja alguma coisa que você imaginava que estava arrumada, mas na verdade ela estava pendente, que seja algumas resoluções, conjuntas com alguém, né. O chamado me aparece para você se reerguer e vem uma convocação, que seja para finalizar alguma pendência financeira importante esse mês, que seja para você reavaliar alguns gastos necessários. Mas isso me aparece de uma forma muito positiva com 4 de paus, então é do seu merecimento, sabe. Vocês tendem a trabalhar e conquistar um lado material talvez mais estável, então 4 de paus me traz muita sensação de que a fundação de vocês financeira, ela tende a se consolidar em segurança. E ela pede também que os seus limites sejam reconhecidos também dentro desse lado financeiro. A gente pode estar traduzindo, talvez, de alguém fechando uma etapa financeira importante e conquistando algum marco material, mas ao mesmo tempo, você tirar da sua consciência, hã, e colocar no papel aquilo financeiramente concreto. Então é um momento de consolidação de uma nova segurança, onde você reconhece aonde você pode pisar, no que você pode se comprometer a fazer. Eu vejo que para algumas pessoas vocês podem estar trabalhando muito, e esse trabalhar muito também fala sobre essa compensação financeira. E essa viabilidade desse novo marco material, ela vem com força, depois disso, tá. A comunicação de vocês e a forma como vocês estão esse mês, o 10 de espadas com a rainha de ouros, me traz a sensação de que vocês estão encerrando um ciclo, sabe. E é um ciclo, afinal de contas, da terra, porque é a rainha de ouros. Só que é um ciclo que te cobrou bastante, finalizar mini ciclos, vamos colocar assim. Então, assim, o 10 de espadas ele é o fim do tormento mental, né, e é aquele fundo do poço relacionado ao ciclo de pensamento, às vezes a gente está muito esgotado, às vezes as coisas elas se somam muito, principalmente na nossa vida prática, então a gente quer cuidar do cotidiano, a gente quer cuidar das coisas, pequenas da nossa rotina, só que isso também acaba criando-se muita ruminação. A gente tem que tomar cuidado com 2 aspectos aqui, o excesso de tarefas para organizar a nossa vida prática, ou nos organizar, e o quanto aquilo realmente é necessário, que acaba se sobressaindo do nosso próprio autocuidado. Então assim, você está se cuidando bem? Você realmente está cuidando corretamente do seu mental, do seu psicológico, da sua saúde mental? O quanto que isso está se dispondo ou te indispondo em alguns sentidos, entende? O 10 de espadas com a rainha de ouros me traz muita sensação disso, de que, você precisa, eh, você precisa ver se esse período pesado ou até um pensamento pesado, alguma preocupação, vamos colocar um drama mental, realmente tá colocado de forma concreta ou é por conta de uma ruminação, você fica remoendo, entendeu? Você precisa sair um pouco da sua cabeça e voltar para a ação da vida prática e estabelecer esses limites que o seu próprio mental disse que é possível fazer. E alguém saindo também de uma dor relacionada a uma comunicação. Eu acho que foi algum tipo de resposta que vocês receberam, ou vocês optaram para não gastar mais energia, com drama, então é uma combinação de cartas que sugere bastante encerrar um assunto que doeu e focar na vida prática. Afinal, a rainha de ouros, ela é esse malabarismo da vida prática. Se eu tenho, o suficiente e se tem comida dentro do meu armário, se as minhas contas estão pagas, se o meu carro tá bem, se eu preciso fazer algum sabe, essas coisas assim, de vida prática e cotidiana, os consertos, eventuais consertos também. E consertos dentro de nós, né. A família, o lar de vocês, os enamorados e o 4 de espadas, então eu vejo uma escolha muito importante sobre a casa, família, habitat, e alguém se recolhendo bastante na parte da casa para descansar ou para decidir algum passo importante. Então o composto que eu vejo aqui é a escolha de raiz mesmo, feita a partir do seu repouso. E veja bem, olha que interessante, para uma mandala que, para algumas pessoas, vocês devem estar trabalhando demais ou ruminando demais acerca de preocupações financeiras, coisas dessa vida prática, o que que se faz necessário? O recolhimento, o descanso. Na base emocional e familiar,
tem uma escolha importante a se fazer, mas ela vai pedir que você primeiro repouse, que você primeiro reflita, que você não sinta ou não haja com pressa, porque é uma decisão relacionada a lar, família, ambiente doméstico, que ela é amadurecida no descanso, sabe. Então vocês vão estar com uma vontade talvez maior de ninho, de até a reflexão sobre todos esses anos de ciclos familiares que vocês, tiveram, então pode ser sobre também um marco doméstico. E ao mesmo tempo, quem precisa talvez se recolher mais em casa, se recarregar mais. Então, vocês curarem essa base, entende? É uma condição de escolha, e eu acho isso muito, 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 muito interessante, porque à medida que vocês não escolhem isso, a possibilidade das coisas elas não fluírem da forma como deveria ser, é muito grande. Então, assim, se você tem essa faca e o queijo na mão e vocês sabem que a partir do momento que vocês conseguirem descansar, vocês conseguem ter essa lucidez, essa positividade do destino, vamos descansar, né. Eu acho que é muito interessante nesse sentido de recarga. Vamos nos recarregar, sabe. Sobre o amor, prazer e até a sua criatividade, né. Mas a casa assim que eu gosto de colocar sobre o amor de vocês. Vocês estão vivendo e vão viver, né, a partir dessa mandala, um período extremamente fértil. E a gente pode estar traduzindo inclusive no corpo, assuntos relacionados à maternidade, à vontade de ter filhos, à gravidez, a netos, ou até mesmo a fertilidade do quanto você nutre, o quanto você consegue discorrer isso nos seus projetos e, consequentemente, na sua vida amorosa também. Então, quando a gente fala sobre fertilidade, a gente pode estar criando uma narrativa de uma fertilidade criativa, somada inclusive a um desejo, porque a imperatriz é a mãe abundante, é a criação que nasce pela sensualidade, pelo florescimento, e vem do lado de um 9 de copas, que é a carta do desejo, é a carta do contentamento. Então, assim, eu vejo um prazer muito grande e algo florescendo e se realizando. É um sinal muito específico para um momento onde você tem que colocar essa vontade de criar coisas novas, de ter ideias novas, até de um novo romance, voltando para uma magia, sabe. Eu acho que quem, por exemplo, está vivendo uma fase criativa fértil e até mesmo realizadora, se mantenha. Tem um projeto aí, tem alguma coisa que vai fluir, e essa fase ela vai trazer um prazer, uma produtividade, um contentamento, sabe. E é engraçado falar isso, né, mas pode ser sim um projeto que engravida e dá fruto. A exposição que satisfaz e essa vontade de fazer acontecer nesse sentido. E para quem, pode vir inclusive a realizar algum desejo afetivo, algum desejo romântico, então é o coração se cumprindo, no que diz respeito a um amor florescendo, ou um flerte, uma paquera que dá certo, e isso te traz um prazer e uma satisfação afetiva. Eu acho que pode ser um romance se realizando, uma surpresa amorosa e uma fase de fartura. Eu adoro ver o 9 de copas como presentes literais, então também pode estar relacionado a exatamente isso. Mas tem uma atenção especial, né. É interessante que vocês tenham cuidado com a inclinação de, idealização. Entendeu? Se idealizar muitas coisas na cabeça, criar essa narrativa na cabeça, mas não necessariamente é a concretude daquilo se estabelecendo. Então, a pessoa ela faz um gesto romântico simples e você leva isso em consideração como algo muito grande. Vamos colocar os nossos pés no chão nesse sentido. E quando se trata de parcerias e o outro, aparece o 2 de copas com o 6 de paus. Então, isso pode ser a narrativa de uma pessoa extremamente orgulhosa do lado de vocês, e é uma pessoa que parece sim vitoriosa, ou até reconhecida socialmente, ou uma pessoa extremamente orgulhosa. Hã, o 2 de copas, ele é o pacto, mas ele é o pacto entre iguais, é a conexão mútua. E na casa das parcerias, eu vejo um vínculo que se firma, que pode vir a ser reconhecido, não só reconhecido, como pode ser celebrado, tá, até mesmo, ou visto. Então é um sinal muito grande em relação. E caso precisem ou queiram, ou estejam do agrado de vocês, falando explicitamente sobre vocês, sejam profissionais ou amorosos em questão de parceria, trazendo até suporte. Uma plateia calorosa, um vínculo caloroso, entendeu? Eu vejo a possibilidade de firmações de parcerias muito vitoriosas, seja oficializando de fato essa união, ou alguma parceria que acaba até triunfando publicamente. E também vejo que alguém talvez reconhece vocês, sabe.
É engraçado dizer isso, mas tem um nome pra isso, renovação de votos. Era isso que eu estava lembrando, sabe, tem uma questão relacionada a isso também, tá, pra algumas pessoas, ou pra alguém muito específico. Então, é isso, vamos falar sobre a casa do trabalho e da rotina, tá. E o corpo de vocês também. Apareceu louco com 2 de espadas. E aqui a gente tá falando com quem precisa de um recomeço na rotina, mas esse recomeço provavelmente está travado, ou na indecisão, ou esperando um impulso maior de coragem da sua parte. Você pode trabalhar em 2 trabalhos diferentes, ou pode estar em dúvida sobre trabalhos. E eu vejo também uma paralisia um pouco, mental, vamos colocar assim, sabe? Que acaba pegando bastante a parte do corpo de vocês. E isso bate bastante com o 10 de espadas no que eu falei anteriormente. Porque assim, vou explicar. Eh O salto que o louco quer dar, ele às vezes é bloqueado por essa venda do 2 de espadas. Então, eu vejo que você quer criar ou melhorar, que seja, alguma rotina, algum trabalho diário, eu vejo algum tipo de recomeço querendo acontecer nesse sentido. Isso pode reverberar como, por exemplo, uma nova organização da sua própria rotina, como um novo método, quando você faz alguma coisa ou um novo hábito, entende? Mas eu vejo a mesma propensão de impulso, a mesma propensão também de travamento, porque o 2 de espadas ele é um arcano paralisado e vendado, né. Então mas é a indecisão, então eu vejo assim, o recomeço da rotina emperrado pela indecisão, por isso que eu pego muito esse gancho. Então, se vai pedir bastante revisão antes desse salto do louco, o que tende a acontecer, porque as casas de cima da mandala de vocês já me mostra isso, mas vocês precisam tomar atitude e tomar, coragem, né, desse impulso. Hã, e o 2 de espadas na casa da saúde, ele fala de tensionamento mesmo, assim, as costas, a rigidez do ombro, da nuca ou alguém, segurando algum estresse, sabe. Então e a venda do 2 de espadas também convém observar se vocês não estão negligenciando algum sinal do próprio corpo de vocês. Então o campo de atenção, referente à saúde seria mais ou menos nesse sentido, atenção muscular, o equilíbrio, eh, enfim, tá. Agora, quando se trata do profissional, eu acho que eu devo estar falando com 2 grupos aqui, porque parece que quem quer recomeçar a rotina, mas está travado, eu vejo essa virada de chave a partir do momento que você não decide ficar na indecisão. Veja a diferença entre a casa sendo suporte emocional de acolhimento e de descanso, e ao mesmo tempo essa indecisão e paralisação na parte profissional. Então vocês têm que tirar essa venda e tem lados para escolher. Vamos escolher esses lados. Você tem dados, inclusive. Eu vejo que isso tende a sair da vida prática, como por exemplo, uma mudança de trabalho, que fica emperrada, mas acontece. Eh, e a sua rotina saindo do lugar finalmente para alguma coisa viável. Então e alguém que tá evitando enxergar alguma coisa, sabe, encarar algum hábito que precisa mudar, tirar alguma coisa que vem travando vocês, que seja uma paralisia em questão de ansiedade, ou alguma coisa psicológica, eu realmente levo em consideração isso, tá. Sobre a casa 8 de vocês, que é a casa da espiritualidade, aparece o 2 de ouros com o cavaleiro de espadas. E aqui a gente tá falando muito provavelmente de um período de, corte e de decisão rápida e pressões que vocês podem acabar tendo para sustentar alguma coisa. E faz muito sentido, visto que tem um 2 de espadas também no profissional de vocês e 2 de ouros. Então, assim, alguém equilibrando ou alguma coisa relacionada a dinheiro, ou alguma coisa relacionada a dívidas, alguma coisa relacionada a divisão ou contratos, eu não sei. Parece alguma decisão que vai vir rápida para você tomar, entendeu? Embora as cartas digam que você pode vir a ser muito impulsivo para tomar essa decisão, eu acho que a parte mais correta é você fazer as coisas, com a oportunidade que for aparecer, sabe? A decisão financeira até mesmo que envolve outras pessoas, mas, isso sendo resolvido na hora. E eu vejo também, para algum grupo de pessoas, uma confiança testada. Provavelmente alguma conversa ou alguma DR sobre um vínculo que vocês têm na vida, alguma coisa que mexeram com a própria confiança de vocês, convém aí dar uma olhada sobre isso, entendeu? Quanto tá se confiando nisso.
A casa 9 que apareceu a papisa e a roda da fortuna, e isso me impressionou bastante, porque são 2 arcanos maiores em cima de uma casa de alto peso, né. Eu acho que é a virada do destino que vai pedir bastante escuta, intuitiva de vocês, entende? Alguma coisa que já é pressentida sobre vocês já intuem, e isso pode também estar falando sobre até mesmo um mergulho num conhecimento mais profundo ou numa iniciação relacionada ao lado espiritual. Eu vejo um estudo esotérico de grande valor e de grande peso, eh, e literal um aprofundamento espiritual, né, um estudo que venha a mudar até mesmo sua perspectiva de vida. Você acessando algum tipo de sabedoria interior que você deixava quieta e agora você se expõe mais sobre isso. Então eu vejo alguma coisa alguém num saber oculto, vamos colocar assim, é espiritual e com um conhecimento muito, muito, muito bom. Agora eu vejo também essa virada de rumo, né, a sua intuição já mandando esse pressentimento de virada ou alguma mudança que você sente antes de ver. Ah, a papisa com a roda da fortuna, ela é muito específica nesse sentido. E podem ser também segredos que vêm à tona esse mês, para o conhecimento de vocês, tá. E o conhecimento de figuras muito, fortes espiritualmente falando. A a propensão é que seja mulheres, tá. Uma mulher muito importante espiritualmente aqui. Ela tem um peso muito importante aqui. A casa 10 que é a casa da eu só vou voltar um detalhe, convém observar se essa mulher ela realmente eu não sei se é alguém que cuida da cabeça de vocês, por exemplo, ou se é alguém que vocês vêm a conhecer com um peso espiritual, mas essa pessoa, ela é um denominador muito interessante nas suas mudanças de vida, tá. Vamos lá, a casa 10 de vocês, que é a previsão geral, eu vejo que alguém recebe uma oportunidade material, mas que provavelmente pode vir a ficar preso nessa oportunidade. Eu não sei se é porque a demanda está muito grande, ou vocês estão tendenciosos a excessos, ou vocês acham que vocês podem, às vezes, exagerar no limite de vocês, mas a oportunidade que me mostra financeira parece um dinheiro, eu acho que é um dinheiro fácil, ou um dinheiro rápido que entra, mas vocês não podem aceitar isso, eh com fome, digamos assim? Porque vocês tendem a aceitar isso e não, eh, e ficar preso a esse contrato, esse empréstimo, esse vínculo, eu não sei, porque para cada pessoa é diferente, mas eu vejo uma proposta ou de trabalho ou de dinheiro que acaba aprisionando o positivo, o sim que você dá acaba te acorrentando. Por isso que é importante você ler esses contratos, talvez nas entrelinhas, você ver aonde que isso vai te amarrar, se vai ser num num vínculo que vai te prender, numa oportunidade que ela parece extremamente atraente, sabe. E também para outras pessoas pode até mesmo se libertar de um apego, hã, negativo. É um trabalho que acabou virando prisão ou uma rotina, uma estabilidade que virou prisão, então o Pajem de Ouros ele pode estar mostrando até mesmo uma saída. Você reconhecendo alguma dependência e se soltando dessa dependência, tá. A casa 11 que é a casa dos amigos e das pessoas próximas, o 3 de copas com o 4 de ouros, cada um defendendo sua verdade, seu modelo de vida, eu vejo isso muito forte aqui também, mas tende a observar se os amigos eles realmente estão para ajuda ou se eles estão só para um momento de celebração e nada mais, entendeu? Mas também tem alguém que se retém demais aqui, que é muito reservado e que se fecha para o coletivo, ou alguém que se abre demais para a celebração, para apoio e leva muito em consideração o que que o outro pensa, né, alguém retraído ou precisando se abrir mais para esse grupo de amigos, o 4 de ouros que é esse retraimento, né, que fala, hã, não tem necessidade de você se segurar demais ou não deixar as pessoas entrarem e te explorarem, sabe. Eu vejo que seria interessante sim aceitar apoio de amigos, de você sair um pouco do isolamento, de você deixar a oportunidade de conhecer novas pessoas entrarem, e é isso. Agora, com o 3 de copas, também me fala da celebração de alguma coisa coletiva. Isso pode ser uma festa próxima, pode ser a comemoração, assim, entre amigos e, convém observar se algum amigo não está dependendo demais, ou você está dependendo, entende? Porque o 3 de copas, pelo menos pra mim, ele aparece muito como validação em alguns sentidos. E a casa 12 de vocês, que é a casa onde eu olho o inconsciente de vocês, enfim, os conselhos gerais, e apareceu o mago com o rei de copas. Eu acho que aqui a gente tá falando sobre alguém descobrindo um poder de manifestação, e toma consciência daquilo que tá dominando emocionalmente, né, vocês. É como se vocês precisassem integrar um poder maior, uma maturidade maior emocional dentro de vocês. E eu honestamente acho que
A gente também tá falando sobre você liderar alguma coisa, e que essa coisa ela tenha que ter algum equilíbrio. Não deixar a sua emoção sabotar o seu próprio poder, entende? A realização de alguma coisa muito importante, mas é uma manifestação a partir do seu, da sua capacidade de autodomínio, vamos colocar assim? Embora não seja a força que esteja dizendo isso, mas o Rei de Copas ele fala que precisa se dominar e não se deixar dominar emocionalmente por ninguém. E a base do jogo de vocês é o 8 de ouros, então vocês estão aí, num crescimento, querendo trabalhar em cima do sustento ou de alguma coisa bem feita, sabe. E isso faz muito sentido. Eu vejo essa construção paciente, esse florescimento. Só que vocês não podem ficar travados pela indecisão das coisas. Tem uma oportunidade aí se aparecendo. Eu não sei se é a mesma proposta da qual eu vi regida pelo Arcano do Diabo, mas precisa sempre ser lida nas entrelinhas, como eu falei. E é uma fase extremamente fértil, tá? E sua intuição, inclusive, me parece muito correta em alguns sentidos, certo? Eu espero que esse conselho tenha ressoado com você e se você sente que precisa olhar alguma coisa em mais profundidade, é só você me chamar, que a gente conversa. Um beijo e ótimo mês pra você.